Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Café com Débora, a Bíblia simples como tomar um café. Estou com café solúvel. Oxi, já tomei um café normal também, tô tomando muito café. E eu tô feliz hoje, gente, que eu tô com o meu aparelhinho novo que eu troquei. Agora eu tô com uma luz, sabe aquele aparelhinho redondinho que eu não sei o nome, que ele dá uma luz. E agora, Café com Débora ficando cada vez mais sofisticado. Quero começar orando e agradecendo a Deus por esse dia, por tudo que Ele tem feito até aqui. Pai, muito obrigada pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua graça que tem nos sustentado todos os dias. Porque cada dia nós vencemos um novo obstáculo e cada dia o Senhor tem nos dado o nosso alimento. Não só o nosso alimento comum do dia a dia, mas também o nosso alimento espiritual. Te louvo, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Aleluia! Gente, como eu tinha dito, ontem a gente terminou a questão das ofertas, né? Como algo espiritual também. E hoje a gente vai falar sobre a palavra. E eu quis, justamente, a gente vai falar 4 dias agora sobre a palavra e a gente termina espiritualidade. Porque sem a palavra não tem como viver. Não, sem a Bíblia, sem as escrituras, é impossível a gente se manter vivo. E hoje eu dei o tema, né? De hoje, a palavra que se torna alimento. E a palavra ela é assim, ela é uma coisa que eu tô falando aqui, mas ela se torna um alimento. Jesus, ele não é o pão vivo, então ele foi o alimento. Ele proveu muitas vezes o alimento físico, não sei se fala assim, que a gente tem hoje em dia, mas ele deu o alimento espiritual, que é o que a gente vai falar hoje. O texto que eu peguei tá em Lucas, capítulo 24, versículo 35, e diz assim: E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Esse texto aqui fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, né? E eles estavam muito tristes lá, porque Jesus morreu e tal. E é engraçado que Jesus aparece para eles e eles não reconhecem, porque o próprio texto diz que os olhos deles estavam meio que fechados. Tá bom. E eles começam a falar para ele que Jesus tinha morrido e tal. Eu acho até engraçado que Jesus deve ter falado assim: Meu, eu tô do lado deles, eles não me reconhecem. E eles falando que Jesus morreu e era a esperança deles e tal. E aí Jesus começa a falar para eles. Jesus fala, se você ver no texto, ele fala: vocês não sabiam que isso já estava sendo profetizado, né? Vamos colocar assim. Já estava nas escrituras que iria acontecer, tal. E ele começa a falar. Só que sabe quando eles reconhecem Jesus? Sabe em que momento do texto que eles olham e eles falam é Jesus? Quando Jesus ora e ele parte o pão. É engraçado isso, né? Jesus vai lá, parte o pão e a Bíblia diz que os olhos deles se abrem naquela hora e aí eles reconhecem Jesus e aí Jesus desaparece. A Bíblia, ela é assim, sabe? A gente
ouve muitas palavras. Durante a minha vida toda até aqui, eu ouvi muitas pregações. Eu falo pregações, mas ministrações, sei lá como vocês estão falando, a palavra quando ela é pregada. Eu já ouvi muitas, né? Normal. E a gente, de algumas, vai lembrar, sabe? A gente não lembra tudo. Mas essas palavras, como diz o meu pai, elas nos sustentam. Eu ouvi muita ministração, muita palavra do meu pai. E eu não lembro de muitas. Mas essas palavras me sustentaram até hoje. Ele é o meu pastor, então elas me sustentaram. Eu tô aqui hoje falando do Evangelho de Cristo porque eu tive eu ouvi essas palavras. E Jesus, ele deu muitas palavras no decorrer do ministério dele, na convivência dele com os apóstolos. Mas os discípulos reconheceram ele no partir do pão. A palavra, ela é um pão. E ela é partida todos os dias, quando a gente ouve, quando a gente vai a uma igreja, quando a gente ouve uma palavra, né, na internet, mas em específico na igreja, ela vai sendo partida. E é nessa palavra que vem de Deus, que é uma palavra realmente inspirada por Deus, que a gente reconhece Jesus, é o partir do pão. É o estar todos os dias na casa de Deus. É o provar de Deus todos os dias. É o partir do pão. É o reconhecer Jesus no partir do pão. É essa palavra que nos alimenta. A Bíblia, eu já li a Bíblia toda, vocês sabem, e vocês acompanharam. A Bíblia, são histórias, né? São histórias. Mas essas histórias, elas não devem ser consideradas apenas histórias, como diz meu pai. Elas devem ser vividas todos os dias. Porque Jesus é isso daqui, ó, é o partir do pão. É a prática. É o pegar na igreja, no partir do pão lá, mas fora dali também partir o pão. É esse movimento de trazer Jesus para o nosso dia. Para quando nós estamos desesperançosos, para quando... Nossa, desesperançosos é uma palavra meio antiga. Para quando a gente está triste, abatido, para quando a gente está assim... o humor tá bem ruim, quando a gente não tá legal, a gente vê Jesus ali, ó, no partir do pão. Jesus, ele nos alimenta no nosso momento de tristeza, ele nos traz alegria com o partir do pão. Ele nos alimenta com a sua palavra. Ele nos alimenta com os seus atos de amor. Jesus, ele está todos os dias presente, por meio também da vida de outras pessoas, que nos abençoam com o partir do pão, com uma palavra de entusiasmo, com uma palavra de ânimo, com uma palavra que vem e conforta o nosso coração. É o partir do pão. E a palavra, ela alimenta o que? O nosso espírito. A palavra, ela não alimenta a nossa carne. Você vê aqui que os discípulos de Emaús, eles estavam muito, assim, tristes, assim, sem consolo. Mas aí Jesus veio e partiu o pão. E aí ele alimentou aqueles discípulos. E eles voltaram felizes para falar para os outros discípulos o que havia acontecido. E como eles reconheceram Jesus no partir do pão. Então eu quero dizer para você isso. Veja Jesus muito além do que uma palavra fria. A Bíblia, ela não é uma palavra fria, ela não tá só aqui. Ela tá nesse livro, ela tá viva. Ela é um pão e ela é partida todos os dias para que a gente possa se alimentar. Tá bom? Coma desse pão, viva por este pão que você tem se alimentado, porque Jesus, ele é o pão da vida. E ele foi partido na cruz do Calvário
E da mesma forma que ele foi partido na cruz do Calvário, ele partiu o pão na frente dos discípulos, então os discípulos reconheceram ele, porque ele é o pão da vida. E eles tiveram vida naquele momento. Tenha vida com Cristo. Viva com alegria, com amor, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que poderíamos imaginar, tá bom? E é isso, gente. Terminamos, tem um dia abençoado aí, você e sua família no seu trabalho produtivo. E é isso, beijo. Deus abençoe vocês e eu muito mais, também seja abençoada. Curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, ativem o sininho, se inscrevam no canal.